Ontem a gente recebe a notícia que na reunião do Colégio de Líderes, onde o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, se reúne com o conjunto dos líderes partidários para definir a pauta da semana, tinha ficado pactuado a votação de um projeto no plenário da Câmara dos Deputados, primeiro em urgência e depois o conteúdo em si da proposta, que, segundo o Lira, era para responder às agressões que estavam acontecendo entre deputados no espaço da Câmara dos Deputados. Mas, na prática, o que esse projeto fazia era ampliar de maneira exponencial os poderes de Arthur Lira, fazendo o quê? Dando a ele a possibilidade de fazer uma suspensão sumária de um deputado federal. Chegada a notificação à representação, ele poderia suspender por 6 meses o mandato de um deputado federal ad referendo, ou seja, com depois avaliação da mesa diretora da Câmara. Ou a mesa diretora se reuniria e suspenderia por um período de 6 meses o mandato de um deputado federal. E chega o texto, gente, já para ser votado imediatamente. No mesmo dia, no plenário da Câmara, a apreciação da urgência. Um absurdo completo. O pastor Henrique Vieira nos representou a bancada do PSOL na reunião do Colégio de Líderes e, desde o primeiro momento, demonstrou a sua não aceitação à votação da urgência dessa proposta. E a bancada do PSOL assim se posicionou coletivamente contra a aprovação da urgência. Mas essa urgência foi aprovada com mais de 300 votos. Precisava de 257 e teve mais de 300 votos. E eu fiz uma cobrança pública no plenário e depois nas redes sociais ao líder do PT, o deputado Odair, que tinha feito uma orientação favorável para a aprovação dessa matéria. Disse que era motivo de tristeza ver aquele tipo de orientação e disse mais, que hoje a minha cabeça estava sendo levada de bandeja para o Lira, mas que amanhã seria outro parlamentar de esquerda. Qual é a dúvida? Que os aliados de direita e de extrema-direita do Lira seriam poupados, estariam inseridos inclusive na articulação para a presidência da Câmara, na eleição do aliado de Lira para a presidência da Câmara, e ele colocaria todas as ferramentas para prejudicar, para perseguir, para suspender, para tirar do mandato os parlamentares que fazem contraponto à condução do Lira. E, evidentemente, não preciso dizer isso para vocês, eu sou um desses parlamentares que já vem sendo perseguido por Lira há bastante tempo. Ele já disse no plenário da Câmara, no microfone, quando eu perguntei se ele não tinha vergonha, quando tentou privatizar a Petrobras, entregar o controle acionário, perguntei se não tinha vergonha, ele disse, ele ameaçou botar a Polícia Legislativa para me tirar e disse que ficaria feliz, alguma coisa do tipo, quando eu não estivesse mais naquele plenário. Então eu fiz essa cobrança pública e esse tensionamento ao líder do PT, no plenário e depois nas redes sociais. Imagino que vocês tenham acompanhado isso, porque dos inimigos a gente não espera nada, né? Agora, ter a posição de um partido que deveria ser solidário naquele momento, através da sua liderança, corroborando esse projeto que ampliava de maneira exponencial os poderes de Lira, era, em primeiro lugar, um tiro no pé ou praticamente um suicídio. Essa que é a verdade. Bom, de ontem para hoje, continuei mobilizando, continuei mostrando a minha indignação com a aprovação dessa matéria. Dei entrevista para diversos veículos. No meio dessa coisa toda, teve a votação de mais um processo contra mim no Conselho de Ética, movido pelo PL. Foi 9-4, votação apertada lá no Conselho de Ética, onde eles pediam a cassação do meu mandato. Por quê? Pediam a cassação exatamente
porque eu trabalhei para que um deputado do PL não impedisse um ato de solidariedade ao povo palestino, porque ele se colocou em frente à mesa e disse que o ato não iria acontecer. E eu, de fato, utilizei dos instrumentos que estavam à minha disposição, do meu corpo físico, para poder retirá-lo dali para que a audiência acontecesse. Quem deveria ser responsabilizado por quebra de decoro era esse deputado. Bom, mas, dito isso, é fato que de ontem para hoje, um conjunto de deputados se movimentaram, né? A começar, eu fiz essa cobrança pública e fiz o reconhecimento público aqui também no plenário. A começar pelo líder do PT, o deputado Udaí, que se movimentou pela modificação do texto. O líder do PSOL também, que está no exercício da liderança no lugar da deputada Érica, o deputado Henrique Vieira, essa semana, também se movimentou pela modificação do texto. A diferença é que o PSOL tinha votado contra a urgência ontem e o líder do PT tinha orientado o voto favorável à urgência. Mas se movimentaram para modificar o texto. E houve uma modificação do texto deliberado hoje. Que modificação é essa? O texto continua ruim, mas houve uma modificação. Pelo texto anterior, o Arthur Lira poderia fazer o quê? Ele poderia afastar, suspender de imediato, em 24 horas, um deputado com uma representação que chegasse a ele, junto com a mesa diretora. Agora, ele tem que encaminhar ao Conselho de Ética, o Conselho de Ética avaliar e depois o plenário como um todo da Câmara dos Deputados se manifestar sobre eventual cassação ou não. Ou seja, tira do Lira o poder de fazer isso sozinho e remete esse poder ao plenário da Câmara. Então por quê? Então eu faço esse reconhecimento e reconheço também que quem tenta trabalhar por melhorias no texto, muitas vezes fica comprometido com a votação posterior. Então fiz esse reconhecimento ao Henrique e ao Odaí no plenário, que trabalharam de fato para modificar o texto. Houve um tensionamento, principalmente em relação ao líder do PT, esse tensionamento foi público e houve uma movimentação. E houve um esforço do Henrique pela alteração do texto e de outros parlamentares. Bom, dito isso, por que continua péssimo o texto e por que eu votei não? Porque ele continua se tratando de uma suspensão sumária. Ou seja, em 72 horas esse processo vai. O Conselho de Ética pode voltar para o plenário e ser deliberado pela suspensão do mandato de um parlamentar. Sem tempo, inclusive, que a gente mobilize as bases para as pessoas entenderem, saberem o que está acontecendo. É menos pior do que ser o Lira tomar essa decisão sozinho? É menos pior, mas continua sendo sumário. Então eu, Fernando e Sâmia, registramos o nosso voto contrário a esse texto e votamos contra, sem deixar de reconhecer o esforço que foi feito de modificação do dia de ontem para o dia de hoje. Então, essa proposta foi aprovada. A pergunta que vocês podem me fazer, e você continua sendo um alvo, Glauber? Eu não tenho dúvida que, evidentemente, parlamentares de esquerda que se contrapõem a Lira continuam sendo alvo. Eu hoje, gente, recebi contato de, pelo menos, três deputados, dizendo que eles estão preparando para ir no meu pescoço e para tentar votar a minha suspensão. Hoje, 3 deputados se dirigiram a mim para tratar desse assunto, preocupados e em solidariedade. 3 não, 4. Pelo menos 4 deputados falaram comigo exatamente nesses termos, que eles estão preocupados e imaginando que o primeiro dessa fila que eles vão tentar impor uma sanção sou eu. O Lira vai exercer essa influência, vai procurar fazer isso? É bem possível que faça. Agora sim, eu não vou me manietar, eu não vou deixar de dizer o que eu tenho que dizer, eu não vou deixar de fazer o mandato que tenho que fazer, eu não estou aqui por conta de apego a instrumentos institucionais,
Eu estou aqui para exercer o mandato como um militante de esquerda, como um militante socialista, que utiliza o espaço parlamentar como um tribuno do povo. Essa tem que ser a tarefa, essa tem que ser a capacidade militante de um mandato e um parlamentar de esquerda. Agora, evidentemente, vou defender esse mandato com todas as minhas forças. Hoje a gente derrotou uma tentativa de cassação no Conselho de Ética, tem mais uma, que é aquela história do MBL, e se vier outra, agora nessa articulação, por parte da mesa diretora, eu vou enfrentá-la também. Não vou deixar de fazê-lo e não vou deixar de dizer para vocês tudo o que está acontecendo por aqui. Então esse foi um resumo do acontecido, essa proposta foi aprovada, segue sendo muito ruim, segue sendo um instrumento de perseguição, porque se trata de um afastamento sumário, no entanto, é menos pior do que o texto que tinha sido colocado para deliberação na urgência no dia de ontem. Obrigado pela paciência de vocês, obrigado por ficarem esse tempo todo para ouvir essa explicação e segue firme a nossa luta. Nós não vamos dar nenhum passo atrás, vamos seguir a nossa mobilização. Não deixem de acompanhar a nossa agenda aí de junho, vamos ter emenda participativa na praia de Copacabana, mobilizando a luta contra a PEC de privatização das praias. Nós não vamos fazer nenhum mandato de gabinete, nenhum mandato manietado com medo das perseguições que eu venho sofrendo, que o mandato vem sofrendo. Vamos seguir firmes na nossa luta. Um abraço grande para vocês, vou manter esse vídeo gravado aqui no feed para que todo mundo saiba o que aconteceu, repercutam essa mensagem para que as pessoas tenham uma noção de como terminou essa história aqui no dia de hoje, por favor. Um grande abraço.